Boa tarde, ouvintes. Está no ar o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação e saúde com foco na qualidade de vida. Hoje o nosso tema é a dermatite atópica, um problema de pele que tem se tornado cada vez mais comum e que impacta tanto o corpo quanto o bem-estar emocional. A doença, que provoca inflamação, coceira intensa e até feridas, afeta cerca de 25% das crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e pode até persistir à vida adulta. É uma condição crônica que exige atenção e cuidados diários. E para falar sobre os avanços nos tratamentos, novas terapias disponíveis no SUS e formas de amenizar os sintomas, eu recebo hoje a doutora Renata Heck, dermatologista e secretária científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional ARS. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. É um prazer tê-la conosco. Bom dia, eu agradeço muito o convite. Muito relevante a gente tocar nesse tema, lembrar dessa doença e alertar a população quanto às características clínicas para um diagnóstico precoce, conversar um pouquinho também sobre o tratamento de uma doença que incomoda tanto uma parcela grande da população. Doutora Renata, o que é exatamente a dermatite atópica e por que ela é considerada uma doença crônica e inflamatória da pele? A dermatite atópica é uma doença considerada, como bem falasse, uma doença crônica. A gente tem que entender que é uma doença de pele que inflama, mas não tem uma origem infecciosa. Então, é uma doença que pode acompanhar o paciente ao longo de toda uma vida, né, desde a infância. Ela é caracterizada, então, por lesões cutâneas recorrentes, com grande sintoma característico da doença, sendo a coceira, causando, então, um grave comprometimento da qualidade de vida nas crianças em especial. Ela é decorrente de uma alteração tanto imunológica como uma alteração na formação da barreira cutânea. A combinação desses dois fatores leva com que a pele desse paciente seja bastante reativa a agentes externos, então produzindo esses sintomas crônicos de pele no paciente. E é verdade que ela faz parte da chamada marcha atópica, que inclui também doenças como rinite e asma? Isso, normalmente a gente considera esses pacientes atópicos em geral. A gente até usa o exemplo de que a dermatite atópica é caracterizada como uma asma da pele. Grande parte desses pacientes tem também alergias respiratórias, como asma, rinite, e mais atualmente se nota que eles também podem apresentar alergias alimentares associadas. Então ele é um paciente, de maneira geral, considerado alérgico, tanto do ponto de vista cutâneo, como também do ponto de vista respiratório. Sabemos que a dermatite atópica é muito frequente em crianças, né? Por que os pequenos são mais atingidos e, em muitos casos, os sintomas melhoram com o tempo, doutora Renata? A dermatite atópica pode ser diagnosticada em qualquer idade. Existe até a dermatite atópica do idoso, que começa lá na terceira idade. Mas o quadro clínico típico realmente se inicia na infância. Até 60% dos pacientes têm já algum sintoma cutâneo no primeiro ano de vida. Né? Até os 5 anos de vida, a doença já costuma estar presente. Então, ela costuma iniciar na infância porque as crianças elas não têm uma barreira de pele totalmente formada na primeira infância e elas também não têm uma maturidade total do sistema imune cutâneo. Então, há uma tendência de iniciar na infância e melhorar bastante ali na adolescência, até tendo uma resolução, em muitos casos, na idade adulta. Casos mais graves podem persistir ao longo de toda uma vida e, que nem eu falei, pode se iniciar também na idade adulta, né? Não é uma regra. Grande maioria, sim, começa na primeira infância, tem uma tendência a melhora importante na adolescência, resolução na idade adulta. Às vezes até como a asma, né, doutora Renata? Mesma coisa, muito parecido. Que tem um amadurecimento, vamos dizer, imunológico. Isso, imunológico, do sistema respiratório e aqui, analogamente, da pele. Perfeito. Doutora Renata, muita gente confunde a dermatite atópica com uma simples alergia ou irritação da pele, né? Quais são os principais sintomas e em que áreas do corpo as lesões costumam aparecer? O diagnóstico de dermatite atópica requer que esse paciente tenha essa alergia cutânea de maneira recorrente, né? Então,
algo que chama atenção e precisa chamar a atenção dos pais é que a criança está sempre com alguma dermatite, sempre com alguma alergia. Normalmente ela tende a recorrer nos mesmos sítios, né? Quando a criança é muito pequena, tem uma tendência a acometer face, couro cabeludo. Conforme a criança cresce, atinge idade escolar ou idade adulta, essa dermatite ela se localiza mais caprichosamente nas dobras, na face interna dos braços, atrás dos joelhos, face interna das pernas, tá? E pode também, na idade adulta, acometer região cervical. Então, são as áreas típicas da doença, tá? Pode ser chamado, tipo, as áreas mais quentes do áreas de dobra, áreas de dobra. Tem também, na idade escolar, costuma acometer região posterior de coxas e nádegas. Então, são áreas típicas. Pode acometer qualquer região da pele, tá? Mas tende a se localizar mais tipicamente nessas áreas. Então, chama atenção, né? É uma dermatite que recorre sempre na mesma topografia, causando muita coceira, muito desconforto nessas crianças. Esses são sinais de alerta que eu acho que devem alertar os pais a procurar a avaliação de um especialista para fazer esse diagnóstico. Importante. E de que forma é feito esse diagnóstico, doutora Renata? O diagnóstico é essencialmente clínico. Não existe exame laboratorial que vai fazer o diagnóstico de dermatite atópica. Biópsia cutânea, na grande maioria das vezes, é desnecessária. Então, uma anamnese, a gente conversa com o paciente e caracteriza, né, a periodicidade, a frequência que essas lesões aparecem, a característica dessas lesões e a topografia dessas lesões. Então, o diagnóstico é clínico, é consulta médica mesmo. Perfeito. Sabemos que a dermatite atópica não é contagiosa, mas tem múltiplos fatores envolvidos, né? Quais são os principais gatilhos que podem piorar as crises, como o clima, o estresse, os banhos quentes e até mesmo o uso de sabonetes inadequados? A gente sabe que esses pacientes, eles não têm uma barreira cutânea bem formada. Então, eles não têm uma proteção 100% eficaz contra as agressões externas. Então, qualquer fator externo de agressão causa uma reatividade e ativa o sistema imune desses pacientes. Então, gatilhos muito importantes, ressecamento cutâneo. O que causa ressecamento cutâneo? Aqui no Rio Grande do Sul, de maneira bastante importante, o inverno, né? Então, a gente vê as piores crises, o agravamento da doença no período de inverno. Nos meses de junho, julho, agosto, o consultório acaba tendo mais pacientes com crises de dermatite atópica. Fatores de agressão externa como o banho. Banhos excessivamente quentes, excesso de sabonete, uso de esponjas agridem a pele, ressecam a pele, predispondo também a crise de dermatite atópica. Esses pacientes também têm uma hipersensibilidade a agentes como conservantes, perfumes. Então, o uso excessivo de cosméticos, sabonetes muito perfumados, né? Produtos de skincare muito em alta atualmente, até na infância, eles podem desencadear crises locais e às vezes mais extensas também de dermatite atópica. Alguns tipos de tecido que também irritam um pouco mais a pele, tecidos sintéticos que não deixam a pele transpirar de maneira mais adequada, também podem desencadear lesões de dermatite atópica, e alérgenos ambientais, como ácaro, mofo. Então, esses são alguns gatilhos bem identificados assim na prática clínica. Às vezes se comenta, né, doutora Renata, essa questão, porque eu tenho um gatinho em casa e tô tendo alergia ao pelo do animal, ao cachorro. Até que ponto isso é verdade, assim, essa alergia ao contato com animais domésticos, né, no caso? Normalmente a dermatite atópica, esses pacientes têm uma predisposição a fazerem também dermatites de contato específicas, porque eles têm essa barreira, como falamos, defeituosa. Mas a grande maioria das vezes não é uma alergia a algo específico, e sim uma agressão geral a essa pele que não consegue se defender. É um conjunto, então? Um conjunto, com certeza. Não é normalmente só alergia ao pelo, isso seria um quadro diferente, né? Não esse quadro recorrente que acaba irritando a pele com diversos estímulos externos. Perfeito. Um dos pilares do tratamento é a hidratação da pele, né? Como tu colocaste, doutora, que ajuda a restaurar a barreira cutânea, né? Como é que se deve, como deve ser a rotina ideal de cuidados com a pele para quem tem a dermatite atópica?
Então, a gente começa não agredindo essa pele, a gente orienta que esses pacientes têm que ter banhos curtos, evitar a água quente em excesso, evitar o uso de esponjas que acabam retirando essa barreira de gordura protetora que a gente tem na pele. Tá? Fazer o uso de sabonetes o mais inertes possíveis. Atualmente a gente tem disponível no mercado vários sabonetes que a gente chama de síndetes, que são sabonetes sintéticos que têm o pH mais parecido com o pH da pele, então diminuindo a agressão. E a hidratação é extremamente importante. Eu sempre falo para os pacientes, a hidratação aqui é remédio, ela tem que ser encarada como remédio, porque ela aumenta a proteção cutânea. Então, existe no mercado atualmente diversos hidratantes formulados especificamente para pacientes atópicos, em que os ativos utilizados são menos agressivos, que tem menos perfumes, né? Mas o importante mesmo é a hidratação. Fazer essa hidratação, o momento ideal é logo após o banho, em que a gente tem ainda a pele um pouco úmida para manter essa água na pele, aplicar o hidratante. Idealmente 2 vezes ao dia e encarar isso como sendo remédio. Né? Isso é tratamento, incorporar essa rotina no pós-banho nas crianças desde pequeno. Eu digo assim, que nem escovar os dentes antes de dormir, tem que ser a rotina. Saiu do banho, aplicou o hidratante, porque isso diminui muito tanto a frequência das crises como a gravidade das crises de lesão cutânea. E doutora Renata, isso vale também para aqueles cosméticos que tem, que é o sabonete, ao mesmo tempo é um hidratante? Às vezes se encontra no supermercado, enfim, tem diversas marcas, ou até um óleozinho de banho. O que é meio a meio não quer inteiro, que eu digo, né? Verdade. Existe hidratantes e existe sabonetes. O ideal é que cada um compra de maneira... O seu papel, isso. Então, assim, existe sabonetes específicos para quem é tópico, mas a regra é usar pouco sabonete, né? Quem não quer lançar mão do custo mais alto desses produtos, eu oriento que use produtos infantis, né? Sabonete infantil, que também tem uma tendência a ter menos produtos químicos agressivos. A questão do pH também, né, doutora? Teria uma dica para dar aqui para os ouvintes do tipo de pH? O pH da pele ele é ácido, né? Então, quanto mais ácido o pH do sabonete, menos agressivo ele vai ser para a pele. Então, os sabões síndetes, normalmente, eles vão ter o pH ao redor de 5,5, ao redor disso, que seria um pH muito bom para a pele. Perfeito, ótima dica. Nos últimos anos, houve grandes avanços no tratamento da dermatite atópica, né? Inclusive com novos medicamentos incorporados ao SUS. Quais são, doutora Renata, esses novos tratamentos e o que eles representam para os pacientes? A dermatite atópica teve realmente um grande avanço na era dos medicamentos imunobiológicos. Tem se feito muito mais pesquisa com essa doença, muitos medicamentos novos estão para vir, inclusive, para o mercado. O que a gente tem atualmente, que modificou bastante assim, a qualidade de vida dos pacientes e a resposta da doença, é um medicamento que se chama Dupilumab, é um imunobiológico que faz um bloqueio específico de rotas inflamatórias cutâneas. Ele é um medicamento injetável subcutâneo, né? São injeções que o paciente precisa fazer a cada 2 semanas para controle da doença, de uso contínuo, né? Relembrando de novo que é uma doença crônica, não há cura, há atualmente um controle melhor. Tá? Mais recentemente também surgiram medicamentos de uso via oral, inibidores da JAK se chamam. São moléculas específicas que também bloqueiam rotas de sinalização inflamatória da pele. Então, diminuindo essa resposta inflamatória, o paciente tem a agressão externa, geraria uma resposta inflamatória que causaria as lesões cutâneas, a coceira, e essa rota inflamatória a gente consegue bloquear com esses medicamentos. Eles têm um excelente controle, principalmente na coceira. É meio mágico, o paciente começa a tomar o remédio, em 1 semana a coceira está muito controlada, a qualidade de vida muito melhor. Mas tem que alertar que esses medicamentos requerem todo um preparo do paciente prévio, há riscos associados. Em se bloqueando rotas inflamatórias, a gente também bloqueia rotas de resposta à infecção, ao maior risco infeccioso associado com alguns tipos desses remédios. Então, com certeza requer aqui uma avaliação de um especialista, tá, para decidir qual seria o melhor tratamento e se há indicação para o uso desses, né, com todos os seus riscos associados e a sua monitorização a longo prazo. Isso é imprescindível, né, doutora? E procurar um dermatologista e fazer um tratamento contínuo, né? Isso não pode, no meio do caminho, pensar, não, eu estou bem, então, porque acontece muito isso, né? Das pessoas, tá dando certo o tratamento, não vou mais, vou parar.
Eu imagino que doenças como é crônico, crônicas, não tem como. Doenças crônicas, eu falo, não é uma foto, a consulta não é uma foto, ela tem que ser um filme, né? A gente tem que acompanhar, o médico tem que conhecer a tua doença, porque cada paciente responde de uma maneira. A gente tem esses novos medicamentos, alguns disponíveis no mercado, e tem pacientes que respondem muito bem a uma classe de medicamentos e não responde a outra. Então, assim, eu digo, medicina não é matemática. Exato. Nem todo paciente vai responder da mesma maneira, a mesma dose do remédio e ao mesmo remédio. Perfeito. Esses medicamentos mais modernos têm se mostrado eficazes e com menos efeitos colaterais que os antigos corticosteroides, né? Como eles atuam no organismo e quais são os benefícios em termos de controle da doença e qualidade de vida? Basicamente, que nem eu falei, eles bloqueiam então essa resposta inflamatória. Não é uma doença autoimune, não há formação de anticorpos, mas há uma resposta inflamatória exagerada nesses pacientes na pele. Esses medicamentos controlando essa resposta inflamatória, eles controlam muito a coceira, né? Então, o paciente tem um ganho muito grande de qualidade de vida. Eles diminuem muito o aparecimento das lesões cutâneas, a gravidade, consequentemente os sintomas. E esses pacientes também ficam livres, bem como tu falasse, do uso de corticoides. E corticoides, a gente sabe que a longo prazo há um grande risco, tanto no uso de tópicos como de sistêmicos. Sistêmicos até a gente evita de usar para essa doença, mas a corticoterapia tópica pode levar ao afinamento da pele, surgimento de vasos na pele, estrias. Então, há várias consequências da corticoterapia crônica que com o uso desses medicamentos a gente consegue evitar. E doutora Renata, falando do SUS, ele passou a oferecer novos medicamentos para casos moderados e graves, né, de dermatite atópica. Esse acesso, ele representa um avanço importante na democratização do tratamento? Infelizmente, a gente ainda está engatinhando nessa parte de acesso para essa doença. Recentemente foi incorporado o fornecimento de ciclosporina, que é um imunossupressor, tá? Atualmente, com várias drogas novas mais seguras, ciclosporina não seria a melhor opção. Com certeza a gente lança mão dessa droga quando a gente tem quadros muito agudos, quadros muito graves. É uma opção de tratamento, infelizmente não é a melhor opção, é uma droga com mais riscos. Então, assim, infelizmente essas drogas mais seguras a gente só consegue ainda no SUS via judicial. A gente tem que comprovar uma falha, a ciclosporina, o paciente tem que ter usado essa outra droga com falha terapêutica ou ter contraindicação e somente via judicial. Não há um protocolo de tratamento de acesso ainda a essas novas drogas pelo SUS. Via convênio, isso já está um pouquinho mais liberado, a gente já consegue acesso a essas drogas desde que também comprovada a falha as drogas mais antigas. E o que o paciente precisa fazer para ter acesso a essas terapias, né? Como tu bem disseste, ainda tem que ser avaliado, passar por várias esferas, né? Até judiciais. Mas como é que o paciente pode chegar, né? O paciente que tem dermatite atópica, assim, através de um posto de saúde, ele é encaminhado para um especialista de referência? Acesso primário, isso. Consulta inicialmente no posto de saúde. Se o posto de saúde considera que a doença de pele necessita de um especialista, vai ser encaminhado para um centro terciário, né? Chegando no especialista, a gente vai graduar a gravidade desse paciente, inicialmente tentar com os tratamentos disponíveis pelo SUS e em demonstrando falha, preencher protocolos para entrar via judicial com o pedido da medicação. Então, é um processo realmente lento e longo. Demorado. Doutora Renata, sabemos que a dermatite atópica vai muito além da pele, né? Ela afeta o sono, a autoestima e até as relações sociais. Como é que a doença impacta o bem-estar emocional e o dia a dia dessas pessoas? As doenças de pele, elas são doenças que são muito relacionadas ao comprometimento do estado emocional, porque são doenças muito evidentes, né? A gente enxerga, diferente de uma doença cardíaca, de uma doença gastrointestinal, em que predomina o sintoma, né? Aqui é tudo muito visível, né? E
Hoje em dia até de maneira menos importante, mas há bastante preconceito com esses pacientes, né? Por desconhecimento do diagnóstico, né? Então, assim, esses pacientes sofrem preconceito porque é algo muito visível. Outra coisa que também interfere bastante na qualidade de vida é que esses pacientes se coçam muito e eles têm uma qualidade de sono muito ruim. Isso impacta na qualidade, né, do trabalho, do estudo, do desempenho escolar e do desempenho laboral desses pacientes. Claro, a vida social é atingida também, né? Vida social, muitos não usam roupas curtas para não mostrar a pele que está afetada. Alguns pacientes têm dificuldade de relacionamento, né, por não querer também mostrar a pele com doença. E a coceira, que é um sintoma que realmente incomoda. Tá? Incomoda, e aqui na dermatite atópica é um sintoma muito proeminente. Então a coceira interfere no dia a dia desses pacientes na qualidade de vida. Existe também, não sei se podemos dizer que é um mito, né? Que a alimentação também influencia na saúde da pele, né? E existem alimentos que pioram a dermatite atópica ou que devem ser evitados? Nunca se conseguiu comprovar a associação com nenhuma alimentação e desencadeamento ou piora dessa doença. Tá? O que a gente sabe é que pacientes atópicos, alérgicos, de maneira geral, têm uma probabilidade de serem alérgicos também alimentarmente falando, terem algumas alergias alimentares associadas, mas a alimentação ela não influencia na gravidade e nas crises de dermatite atópica. Então a gente sempre conversa bastante com os pais para não limitar a alimentação dessas crianças, porque ela é uma doença de origem na pele. Nunca se conseguiu comprovar que a restrição alimentar de algum grupo alimentar, proteína, alérgenos específicos pudesse ajudar no controle da doença. Então, a princípio, isso é considerado um mito. Muitas pessoas acabam desistindo do tratamento após algum tempo. Por que é importante não desistir e manter acompanhamento dermatológico contínuo, mesmo quando os sintomas melhoram? A gente já havia comentado isso na metade da entrevista, mas eu acho que é importante reforçar, né, doutora Renata? Sim, é uma doença crônica, né? É uma doença que vai ter seus altos e baixos, porque ela também depende dessas agressões externas, né? Então, os pacientes no inverno, eles podem ter uma piora e a gente vai precisar lançar mão de algum agente tópico específico para fazer o controle. Então, é importante o paciente conhecer a sua pele, o médico conhecer o seu paciente, para a gente conseguir controlar isso de maneira mais eficaz, né? A manutenção, ela é extremamente importante, aquele reforço positivo na consulta, a pele está hidratada, o hidratante está funcionando, está sendo usado da maneira correta, porque todos os tratamentos crônicos, a gente sabe que eles cansam ao longo do tempo. A gente cansa, passar hidratante todos os dias é cansativo. Então, esse reforço, esse acompanhamento para ter esse reforço, esse ajuste fino da terapêutica é bastante importante. É um ganho importante para o paciente, né? Doutora Renata, e as questões genéticas? A dermatite atópica, ela tem, assim, essa relação genética? Se sabe que se os pais já têm a doença, os filhos poderão desenvolver? Como é que é essa relação? Nunca foi identificado um gene específico pela doença. Ela é uma doença de origem multifatorial, tá? Provavelmente poligênica, que a gente fala, mas a história familiar ela é extremamente relevante. Normalmente, crianças atópicas nascem de pais atópicos. Normalmente, uma criança atópica vai ter um irmão com algum grau de atopia também. Então, a gente sabe que isso acaba sendo, a atopia acaba se desenvolvendo no ambiente familiar, né? Já é algo conhecido na família. Eu sempre fui alérgica, agora meu filho é alérgico também. Então, tem essa predisposição familiar genética, sim. Teria alguma relação, vamos dizer, se um familiar, o pai ou uma mãe, já tem uma asma, um histórico de asma na Sim, a gente sempre família? Pergunta sobre a atopia de maneira geral, porque a alergia respiratória, ela pode ser a única atopia da família e nascer uma criança com dermatite atópica, né? É a marcha atópica, tudo está relacionado. Ele sente isso literalmente na pele, né, doutora Renata? Para a gente encerrar aqui, doutora, qual seria a sua principal orientação para quem convive com a dermatite atópica ou tem filhos com essa condição?
Acho que é importante atentar a esses sintomas, então, já lá na primeira infância, procurar um especialista se há dúvida quanto a essas alergias recorrentes do paciente, né? Também a família participar das consultas para ter as orientações. Às vezes só a mãe que leva na consulta, eu digo, traz o pai junto, né? Às vezes é o pai que vai dar o banho, que precisa ouvir essa orientação e conhecer a doença, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. É importante a gente selecionar uma informação de qualidade para a gente se informar sobre a doença, e acho que o especialista pode ajudar bastante nisso, né? Filtrando o que realmente é relevante e o que não é. Não, a alimentação não precisa ser cortada, né? Esse hidratante tem uma melhor qualidade. Então, acho que é importante, assim, unir a informação que a gente tem disponível com uma informação científica e esse acompanhamento adequado. Perfeito, muito obrigada, doutora Renata Reck, pelas explicações e por tantas informações valiosas sobre esse tema que afeta tanta gente e muitas vezes ainda é cercado de desinformação. Agradeço bastante o convite, mais uma vez reforço que fico bastante feliz pela atenção dada à doença, que às vezes acaba sendo esquecida e compromete a qualidade de vida de maneira bastante importante de muitos pacientes. Precisamos falar durante todo o ano, né, doutora Renata? Sim. A mensagem que fica é clara: dermatite atópica tem tratamento e qualidade de vida é possível com acompanhamento médico e cuidado contínuo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, seguimos com mais informações sobre saúde e bem-estar aqui no Viver Bem Guaíba. Fique com a gente, o programa volta já. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba. O tema de hoje é daqueles que inspiram esperança, solidariedade e transformação, os avanços no transplante de córnea. Embora o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, já tenha passado, essa é uma conversa que deve continuar o ano inteiro. Afinal, a doação é um gesto que devolve qualidade de vida e autonomia a quem precisa. Entre os tecidos doados que mais transformam vidas estão as córneas, capazes de oferecer uma nova chance de enxergar. E para nos ajudar a entender melhor como funciona o transplante de córnea, as novas técnicas disponíveis, os avanços científicos e o impacto desse gesto de amor, eu converso hoje com o Dr. Juliano Preto, oftalmologista, especialista em córnea e catarata e transplantador de córnea credenciado no Ministério da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Juliano, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Paula, bom dia, ouvintes. Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar por ter um programa que a gente leva informação de qualidade, já que, em última instância, a promoção de saúde ela é vinculada à educação da população, né? O conhecimento sobre saúde. Talvez seja uma das coisas que mais tem impacto, né, na sociedade, é a informação sobre saúde. Então, a promoção de saúde, que é um conceito que está totalmente ligado, né, à informação. Então, meus parabéns e, de novo, obrigado pelo espaço. Muito obrigada. A gente que agradece aqui, doutor. É importante a gente estar conscientizando as pessoas, né? Os ouvintes aqui hoje vão receber informações valiosas da importância do transplante de órgãos e principalmente do transplante de córneas, né? Perfeito. Vamos tentar, então, esclarecer algumas dúvidas, trazer alguns mitos, algumas coisas que são dúvidas comuns aí para as pessoas no dia a dia. Exatamente. Doutor Juliano, o que exatamente é o transplante de córnea e em quais situações ele é indicado? Perfeito. Primeiro a gente precisa definir o que é a córnea, né? Em termos leigos, a córnea é a primeira estrutura do olho, ou a primeira lente do olho. O olho ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica, em que a gente tem uma estrutura de lentes, são diversas lentes, e no fundo a gente tem o filme, que seria a retina. Então, virtualmente, para a gente ter a formação da imagem, né, para a imagem ser conduzida até o cérebro, a gente precisa ter todo um meio transparente, óptico, que seriam as lentes intraoculares, né, e a córnea, que é a primeira das lentes. Então, você faz contato com a pálpebra, a superfície externa, né, e essa imagem precisa chegar, então, com qualidade, o sistema óptico, até a retina para transformar isso em imagem. Sempre que eu tiver qualquer doença que vai ou atrapalhar no sentido de ter uma opacidade de meios, né? Uma doença de córnea que deixa uma cicatriz, a córnea não seja mais transparente, a gente não vai ter essa imagem chegando até o fundo de olho, então vai comprometer todo esse processo.
Também, se a gente tiver alguma doença que mude a curvatura da córnea a ponto extremo, a córnea fica deformada, como é o ceratocone, que é uma das principais causas de transplante, a gente também vai ter a imagem chegando, mas a imagem vai estar comprometida, ela vai estar com muita aberração. Então, como quando a gente pega o nosso óculos, né, e às vezes torce ele um pouquinho, aquela imagem fica toda ruim, a gente já não vê bem, é a mesma coisa com a córnea. Se a córnea estiver torta, né, vai gerar uma aberração de alta ordem, que não corrige nem com óculos, e por isso a necessidade do transplante, em que a gente vai ter uma imagem toda corrompida, né? A imagem não vai chegar com qualidade, a gente não vai ter, então, o processo visual de maneira ideal. Seria o último recurso, né, o transplante? Na maioria das vezes, sim. A gente sempre tenta fazer todos os recursos clínicos ou mesmo cirúrgicos antes, e tem coisas bem efetivas que a gente consegue fazer para evitar o transplante. Apesar do transplante ter uma taxa de sucesso extremamente alta, com taxas de rejeições muito baixas, a gente sempre evita, porque afinal é uma cirurgia invasiva e com riscos envolvidos. Então, a gente deixa assim como último recurso o transplante de córneas. E hoje o índice de pessoas transplantadas no país, e trazendo para nós aqui no Rio Grande do Sul, em que estágio nós estamos? Na córnea, esse número ele é bastante dinâmico, né? Primeiro que a gente tem o Sistema Nacional de Transplantes, ele divide por estados, por regiões, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente tem um pouco menos de 1.000 pessoas aguardando, e o tempo de espera hoje fica em torno de 10, 11 meses. Como eu te disse, é um número bastante dinâmico, a gente tem conseguido transplantar bastante aí nos últimos anos, agora recuperando a situação que a gente estava bastante pós-pandemia, bastante pesada no sentido de piora do tempo de espera, né? E houve uma campanha, né, doutor Juliano, que ainda continua aí. Sim, essa campanha se chama Influência Doador, e no mês de setembro acontecem várias campanhas todo ano, mas o Influência Doador é justamente uma campanha que tem o objetivo de ser perene, que aconteça todo ano, obviamente com um reforço no mês de setembro, que as pessoas possam se declarar doadoras de órgão, né? Não somente de tecido, córnea, pele e tudo mais, mas doadoras de órgãos, de uma maneira fácil, rápida e efetiva, e principalmente sem custo nenhum. Em relação às doenças mais comuns que levam o paciente a precisar de um transplante, quais seriam elas? A gente pode dividir, então, as causas de transplante de maneira simples em, por exemplo, opacidades e cicatrizes de córnea, né? Então a gente pode ter o trauma, a gente pode ter o próprio ceratocone em fases avançadas, a gente pode ter uma formação de uma cicatriz. Qualquer doença que tem uma infecção no olho gera opacidade, por exemplo, uma infecção pelo vírus herpes, né? Isso é super comum, a gente fica com a córnea opaca mesmo com o tratamento em algumas situações, porque é uma doença recorrente frequentemente, em que a gente precisa fazer o transplante. Outras situações são as distrofias e degenerações de córnea. As distrofias são doenças, muitas delas herdadas geneticamente, em que vai acumulando depósito de algumas substâncias na córnea ou que deixam a córnea opaca por outros motivos. Então a gente precisa fazer então a substituição do tecido. Sabemos que o transplante de córnea ele depende exclusivamente da doação, né? E como é que funciona esse processo no Brasil e o que é preciso fazer para ser um doador? Porque ainda tem muitos mitos, né, doutor, em relação Tem muitos mitos. A gente é um país muito grande, né? A gente tem um Brasil com diversos Brasis dentro. Então o nível de informação muda muito e os mitos variam por região também. É incrível, né? Mas a principal questão com relação ao transplante é informar a sua família, já que no Brasil, em última instância, no final do dia, quem define é a família do ente querido, né? No Brasil, por lei, mesmo que se tenha uma declaração formal, seja em cartório, que você quer ser doador, isso não tem validade jurídica. Obviamente, a família dificilmente vai ir contra esse tipo de desejo, né, do seu familiar. Eu acho que é uma oportunidade até de organizar, né, como você quer que as coisas continuem depois do momento que você não estará mais aqui. Que legado você quer deixar, né? Porque do ponto de vista transcendental, eu vejo que ser doador é uma maneira de continuar vivo, né? Seja pelas coisas que a gente fez durante a vida, seja pelo número de pessoas que você consegue ajudar, né? Quando você doa o olho e não precisa, não sendo doador de órgãos, você doa os olhos, são 2 olhos. E não vai ajudar só 2 pessoas necessariamente. Virtualmente, a gente quando doa um olho, a gente pode usar a esclera também para fazer alguma reconstituição de algum olho que esteja perfurando e tudo mais, com doenças autoimunes. A gente pode usar a córnea, por vezes, idealmente, uma córnea poderia ser dada para dois pacientes. Imagina. Já que, teoricamente, a gente poderia usar o fragmento da lamela posterior para fazer um tipo de cirurgia e outro fragmento
da lamela anterior para outro paciente. Isso ainda não acontece na prática, alguns países conseguem fazer, mas a gente faz o transplante lamelar aqui, só não tem o processo ainda de separação, já que a córnea ela vem inteira para um receptor, né? Mas a gente está evoluindo nisso, a gente já faz o mais difícil, que é usar essas técnicas, porém a gente não tem os processos dos bancos de olhos estabelecidos, que teriam que fazer essa separação da lamela e mandar para cada um dos pacientes receptores separadamente. E em relação ao funcionamento da lista única de espera, o que define essa ordem de prioridade dos pacientes? Perfeito. Então existe uma fila única, que ela é estadual, e que basicamente o que define é o tempo. É uma fila linear, né? A única coisa que faz a pessoa teoricamente ter uma prioridade é que ser um caso de perfuração, eminência extrema de perfuração, em que inclusive a gente não consegue burlar essa fila se alguém assim quisesse, porque a gente precisa mandar a córnea que estava doente para análise para comprovar que isso realmente era uma urgência, que esse olho estava perfurado. Então, isso é uma coisa, né, um mito, que às vezes as pessoas têm medo, mas vão furar a fila, porque fulaninho conseguiu, eu não consegui. Então, a gente não consegue. Isso passa por várias pessoas, não está no controle de uma pessoa só, né? Então, isso dá um nível de segurança para a fila muito grande. A gente pode confiar 100% na fila. E hoje, como está essa fila aqui no Rio Grande do Sul para espera, né, de transplantes de córnea? Isso, atualmente a gente está com um pouco menos de 1.000 pacientes, né, e a gente tem uma espera de mais ou menos 10, 11 meses. Né? Isso não é exato, porque o que acontece? A gente tem uma fila linear única, mas por vezes uma córnea que oferta para o paciente número 1 da fila não serve para ele, mas serve para o 5º. Então ela vai sendo oferecida em ordem, né, e sempre o paciente que tiver prioridade vai ter a preferência por aquela córnea, se servir para o caso dele. Entendi. E em relação à doação de córneas, ainda tem assim, essa dúvida se a questão da morte encefálica, né? Se precisa dessa morte encefálica, enfim, comprovada, como é para outros órgãos, como é que seria para a retirada para o transplante de córnea? Então, eu digo que o olho é um órgão privilegiado, né? A córnea é um tecido privilegiado, especialmente por ele ser avascular, e por isso a baixa taxa de rejeição que a gente tem. Por ser um tecido avascular, a gente consegue captar córneas virtualmente de qualquer paciente, né? Desde que não tenha nenhuma contraindicação objetiva, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas então, diferente de outros órgãos, eu não preciso ter um paciente em morte encefálica, que esteja respirando por aparelhos. Na córnea eu consigo captar até alguns dias depois, se esse corpo estiver refrigerado por qualquer morte, qualquer causa de morte. Então é um privilégio e a gente tem um leque, uma oportunidade de trabalhar na captação de órgãos muito grande, né? A gente pode ir desde dos IMLs, a gente pode ir em todo e qualquer hospital. É uma captação que não é técnica, mas ela não é muito difícil, é menos complexa do que de outros órgãos. Então o tecido da córnea ele é privilegiado. E a medicina ela tem evoluído muito nessa área, né? E quais são as principais inovações nos transplantes de córnea atualmente? Então, a gente tem bastante coisa nova surgindo. Tem coisas que já estão bem estabelecidas, que a gente já usa no dia a dia na prática, que estão definidas como a melhor técnica, a melhor opção. E tem bastante coisa interessante sendo desenvolvida. Com relação ao transplante de córnea, a gente tem desde alternativas ao transplante, inclusive uma brasileira que depois eu quero comentar, mas em relação aos transplantes, o transplante lamelar é o que é de mais moderno, né? Especialmente o transplante endotelial, que é o DMEC, que eu comentei há pouco, já que isso reabilita muito mais rápido, faz com que a gente troque somente a parte doente da córnea do paciente e mantém toda a estrutura que já era saudável, né? Então o DMEC hoje, a falência endotelial, seja por distrofia de Fuchs ou após uma cirurgia de catarata, é uma das principais causas e, como eu disse, é dinâmico, isso vem ganhando espaço de transplante. Antes, mais frequentemente, a causa era o ceratocone, que também é uma causa entre as principais, mas o ceratocone vem diminuindo em importância no transplante porque a gente tem outras técnicas hoje que conseguem retirar pacientes que estavam na fila e que puderam sair, porque a gente tem outros tratamentos bastante interessantes hoje. Então, por isso que eu digo que é dinâmico, né? A gente tem que olhar regionalmente e ver que vai mudando ao longo do tempo. Como coisas novas que estão surgindo,
Os mais otimistas até dizem que talvez a gente nem precise mais de transplante de córnea no futuro. Isso é bem interessante. A gente descobriu que essas células do endotélio que teoricamente não se multiplicavam ao longo da vida, pelo contrário, elas iam morrendo ao longo do tempo, em que a gente provavelmente morria antes de ter a falência da córnea, a gente já consegue estimular elas a se reproduzirem e elas se locomoverem dentro da córnea. Então existe um medicamento que a gente tem que importar no Brasil, ainda, que chama inibidores da ROCK-kinase, então que fazem essas células proliferarem. A gente está, como disse, ainda em fases iniciais, para algumas situações específicas é útil, já dá para usar na prática, mas tem bastante estudo com relação a isso, a fazer com que a córnea recupere. Estádios clínicos já? Exatamente. Já. Por exemplo, esse colírio que chama Ripazudil, é uma droga que é japonesa e que a gente por muito tempo tinha que importar de maneira até off-label, porque a gente não tinha isso, né, para as pesquisas e tudo mais, que se mostra, por exemplo, um paciente que teve um trauma cirúrgico ou localizado no endotélio, com alguma fragilidade localizada, mas o restante das células dele são boas, usando esse colírio eu consigo fazer as células migrarem e acabar com aquele edema, com aquela opacidade, evitando um transplante. Claro. Né? Existe uma técnica mais recente também, que também ela é incipiente, mas a gente já está usando em pacientes, que é paciente que tem falha nessas células com a distrofia de Fuchs. Se essa distrofia de Fuchs for mais central e as células periféricas forem boas, aí a gente vai na cirurgia e remove somente o centro onde as células estão doentes, e promove a migração dessas células periféricas para a área que estava doente, porque ele tinha células periféricas boas. Fugir de novo do transplante. Essa é uma técnica que eu vi recentemente alguns casos já no Brasil sendo feitos e com resultados bem animadores. Não funciona para todos os pacientes. Ainda a gente está aprendendo sobre ela, mas já se usa na prática. Mas de qualquer forma, são avanços bem importantes, né? A questão do próprio uso do laser, né? Que já existe há mais tempo. Então, isso também é uma novidade interessante. Ele existe há bastante tempo, o laser de feno segundo, a gente usa ele muito na oftalmologia. Mas para transplante ainda se usa, mas é bastante limitado pelo custo, né? E porque a tecnologia tem algumas limitações. O laser de feno segundo ele precisa de transparência do tecido para ele poder fazer o corte. É um corte muito mais preciso, gera menos astigmatismo, por às vezes até faz incisões que a gente chama de autosselantes. Então é muito interessante a tecnologia. Mas lembra que eu disse que boa parte das cirurgias são por opacidade de córnea, né? E se eu tenho opacidade, o laser não consegue transpassar. Então a gente acaba tendo que voltar para a técnica convencional que a gente usa, né, os trépanos ou os bisturis para fazer os cortes. Mas isso tudo vem evoluído e já é realidade. A gente tem inclusive em Porto Alegre certificação, existe esse laser aqui e a gente consegue fazer transplante de córnea com o laser de feno segundo. Olha que maravilha. E essa parte de robótica também, doutor? Então, cirurgia por robótica. Agora, isso é um tema muito recente, mas cirurgias reais já sendo realizadas com controle humano à distância, claro, né? O cirurgião presente. Como eu disse, essa é realmente bastante incipiente, não se sabe se tem realmente alguma vantagem ou não, mas já existe. Que bom, isso também vai reduzindo a fila também de transplante, isso é o ganho maior, né? E as pessoas se recuperarem. Exato, e principalmente ao acesso, né? Porque às vezes, vamos lá, você está na Amazônia, né? Digamos que você está numa cidade que não tenha todo o suporte que a gente tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, e às vezes não tem a equipe médica, né? Mão de obra qualificada para fazer uma cirurgia tão especializada. Virtualmente você consegue fazer isso à distância. Você pode ter um profissional aqui em Porto Alegre operando lá, com uma equipe lá. Quer dizer, muitos avanços aí a gente está tendo na área da oftalmologia, né? Sem dúvida. E em relação às pesquisas em andamento com células-tronco e córneas artificiais, essas técnicas já estão próximas de se tornarem realidade clínica? Com certeza. A pesquisa tem várias abordagens possíveis, mas eu vou te trazer algumas que a gente já usa célula-tronco. A célula-tronco, ela não é novidade para a oftalmologia, assim como a IA não é. A gente usa IA já há muito tempo em oftalmologia. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em células-tronco, a gente tem sempre aquele conceito que diz, não, tem que ir lá congelar o cordão umbilical, né, e tudo mais. Isso já não é mais uma verdade. E a gente sabe nisso na oftalmologia há muito tempo. O limbo, que é a transição entre a córnea e a esclera, ele é rico em células-tronco. E por que isso é rico? Porque as células do epitélio da córnea, elas se regeneram semanalmente. Então essas células que estão no limbo, que são as células germinativas, células-tronco, elas vão se diferenciando em células do epitélio e uma vez por semana, em média,
todo o epitélio é renovado. Então a gente tem uma fonte de célula-tronco bem interessante, né? Começa por aí. Existem doenças que são causas de transplante também e de uso de ceratoprótese quando o transplante não é possível, que a gente tem falência dessas células límpicas. Quais são essas cirurgias? Por exemplo, essas doenças. Queimaduras por alcalino, né, que é um quadro bastante grave, que boa parte dos pacientes ficam legalmente cegos. A córnea fica muito vascularizada porque tem essa falência límpica e ela tenta se proteger se vascularizando. Nessas situações, o transplante de córnea não funciona bem. A gente tenta, mas não funciona bem porque tem vaso, o risco de rejeição aumenta. Então, a gente precisa criar alternativas. Uma delas é o transplante de células límpicas endoteliais. Por exemplo, o paciente teve em um olho uma queimadura e no outro ele tem células saudáveis. Eu vou lá, retiro fragmentos de células tronco do limbo e faço uma semeadura no outro olho. Não, o paciente teve então queimadura dos dois olhos. O que eu posso fazer? Posso então pegar um doador halogênico, seria de preferência um familiar, porque aí sim se faz testagem, isso é importante. Em córnea geralmente não se faz testagem de compatibilidade porque não existe virtualmente tanta rejeição e não tem vaso, né? Mas nesse caso tem vaso e eu vou pegar um doador terceiro de uma área vascularizada. Então eu testo um familiar com a HLA mais compatível possível e faço a doação desse fragmento de um olho doador vivo, tá? Eu poderia pegar também, tem pesquisas com isso, de um doador cadáver, mas se eu tenho um doador vivo com compatibilidade, é melhor pegar do familiar, né? Também tem, em nível de pesquisa, a possibilidade de fazer com que essas células, eu cultive elas sobre uma membrana amniótica de placenta humana, que a gente também usa em oftalmologia. Olha como é a coisa. Eu faço essa cultura dessas células e, teoricamente, eu vou ter célula à vontade para distribuir para quem eu quiser, né? Aonde está o desafio disso? É controlar o nível de diferenciação dessas células, né? E já tem estudos genéticos que a gente consegue fazer com que essas células expressem menos marcadores que vão promover a rejeição. Então, são células virtualmente compatíveis para qualquer pessoa. Você cria um escudo nessas células, se estimula isso. Gente, isso é nível de pesquisa, mas assim, enche os olhos, né? Enche os olhos, literalmente, e ainda é factível no futuro próximo. Exato. Então a célula-tronco e a questão de limbo é uma coisa muito presente há muitos anos estabelecida na oftalmologia. Doutor Juliano, quais são os resultados esperados após o transplante de córnea? Então, é uma maravilha, porque a gente realmente reabilita. Poucas cirurgias, e na oftalmologia a gente tem, graças a Deus, esse privilégio, né, com as nossas cirurgias que funcionam muito bem, são cirurgias de rápida recuperação, e elas entregam realmente o resultado. Essas pessoas são reabilitadas, e muitas vezes são jovens, de 15, 20, até às vezes crianças, a gente precisa fazer um transplante, né? A gente sabe que, por exemplo, com um transplante penetrante, todo mundo que tiver o olho íntegro e tudo mais vai ter uma boa visão, não vai ficar cego, né? Em média, 1 ano, você consegue fazer a retirada dos pontos totais e manejar o astigmatismo. Isso começa com 3 a 6 meses, dependendo do paciente. Mas com 1 ano, a pessoa já está plenamente reabilitada, até uma visão, muitas vezes, de 100%. Né? Então, dificilmente a gente não consegue ajudar de alguma maneira. Né? É um ganho muito grande. Né? E tem situações extremas, como eu comentei, da ceratoprótese, que a gente não consegue fazer mais o transplante, né? Mas a gente precisa igual de uma córnea para fazer uma cirurgia alternativa, que é a ceratoprótese. A ceratoprótese tem inclusive um trabalho de doutorado de um colega, Dr. Otávio Magalhães, aqui de Porto Alegre, que fez em São Paulo a tese dele, em que ele desenvolveu uma ceratoprótese, então que é um dispositivo, que seria, entre aspas, uma córnea artificial, que já foi implantada, né, no estudo dele em alguns pacientes com sucesso. Né? Existe a ceratoprótese de Boston, né, que é usada há muitos anos nesses casos extremos, mas todas elas dependem, especialmente de Boston, de uma córnea doadora. O diferencial dessa do Brasil é que ela não depende necessariamente de uma córnea doadora. Já evoluiu nesse sentido também uma integração bem interessante com o tecido ocular, né? E a gente consegue reabilitar esses casos extremos também em que o transplante não foi possível, que rejeitou, são múltiplas tentativas de transplante, né, que não deram certo. Então aqui em Porto Alegre nós temos uma prótese desenvolvida por um gaúcho. Olha que maravilha a gente saber, né? Trazendo para o nosso lado, quer dizer, a oftalmologia aqui no Rio Grande do Sul tem muitos ganhos, né? Muita tecnologia, muitos avanços, né?
Doutor Juliano, em relação à rejeição, quais são os novos tratamentos e medicamentos que ajudam a reduzir esse risco? Perfeito. A rejeição, ela existe no transplante de córnea, mas como eu disse, é um evento relativamente não frequente, ou não é raro, mas não é muito frequente com relação a outros órgãos, pelo olho ser avascular. Então a gente não faz teste de compatibilidade, como mencionei, a gente não precisa disso, por isso que qualquer pessoa pode doar para qualquer pessoa virtualmente. Mas em situações que a gente tem o transplante, geralmente a gente consegue tratar com o uso de corticoide escolhido por um tempo de maneira mais intensa, sem necessidade de imunossupressores, como se faz em outros órgãos, né? Teve o processo de rejeição, identifiquei-o rapidamente, então eu consigo tratar e recuperar esse transplante e ficar bem, né? Porque tem algumas situações que podem provocar. Por exemplo, o paciente ficou com um ponto solto lá da sutura do transplante, isso chamou vasos e acabou criando a rejeição. Se eu ver logo, eu tiro o ponto, trato e recupero, fico 100% em boa parte dos pacientes. Importante dizer, não consegui, entrei em falência novamente, essa córnea foi à falência, eu posso retransplantar. E esse paciente vai enxergar novamente. Então a rejeição não é um tema tão relevante em termos gerais. Agora, quando a gente fala dessas córneas vascularizadas, com múltiplos transplantes, né, em que eu tenho muito vaso, muitas vezes eu preciso considerar o uso de imunossupressores que também ajudam, né, e aí sim eu vou tentar, quando tiver um doador compatível para fazer transplante de limbo ou coisa assim, tentar diminuir a incidência disso. Então, a gente consegue controlar a maior parte dos casos de rejeição hoje com um tratamento simples, que é o corticoide, e é temporário. Os pacientes não usam de rotina corticoide, não usam imunossupressores de rotina. Doutor Juliano, para trazer agora um comentário do que tem acontecido, as pessoas estão bem preocupadas, a questão do metanol, inclusive saiu nas últimas semanas, últimos dias, uma paciente que veio a cegueira, enfim, perdeu a visão. Como é que ela atinge a questão da bebida, né, com o metanol? Como é que é esse reflexo, no caso, para perda de visão? Então, é um quadro bastante dramático, né, que sensibilizou o país todo aí e deixou todo mundo com muito medo, né? Exato. O metanol, ele é extremamente tóxico, ele é como se fosse um veneno. Então, ele é extremamente tóxico a um nervo óptico. E o nervo óptico a gente não consegue até então regenerá-lo, né? Então, na medida que eu tenho um dano, e ele é muito rápido, é questão de horas, por vezes esse dano já está estabelecido. Depois que eu tenho dano ao nervo, eu não tenho transplante para isso, eu não tenho até então célula-tronco para isso. A gente sabe que já se usa, né, para algumas coisas já, até de pacientes que estão recuperando sensibilidade de menos periféricos com cirurgias, né, de microcirurgias com células-tronco. Mas no olho isso não é uma realidade ainda. E eu desconheço o estudo com relação a isso também. A gente está chegando aqui, doutor Juliano, no final do programa. Infelizmente, eu digo, a gente tem muita coisa ainda para falar e eu quero recebê-lo aqui novamente para trazer as novidades, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está na fila de espera e para as famílias que ainda têm dúvidas sobre a doação. Perfeito, eu acho que isso é talvez o meu objetivo de vida, é tentar promover justamente isso. Para essas famílias que estão esperando, primeiro, sintam-se esperançosas mesmo, porque a cirurgia funciona e reabilita. O que essas pessoas podem fazer para ajudar outras pessoas, né? Porque não é receber o seu transplante e simplesmente não me interesso mais pelo assunto, né? A gente precisa saber que todos nós podemos divulgar essa informação, trazer esse assunto e virar um influenciador, né? Então, tragam esse assunto hoje, não deixe para amanhã, fale com a sua família, converse sobre isso, porque de fato é o que vai melhorar, né? A linha de cuidado do transplante ela inicia nessa conversa em todas as famílias em algum momento da vida. Perfeito. Doutor Juliano, agradeço por compartilhar aqui seus conhecimentos e por reforçar como a doação e os avanços da medicina podem mudar destinos e devolver a visão a tantas pessoas. Eu que agradeço, mais uma vez parabenizo pelo programa, estou sempre à disposição para qualquer assunto da área de oftalmologia. Obrigada, doutor. Como vimos, o transplante de córnea é um dos procedimentos mais seguros e eficazes da medicina moderna e a doação de tecidos oculares pode devolver a visão e a esperança a quem perdeu parte de sua autonomia. Por isso fica o convite. Fale com a sua família sobre o desejo de ser doador. Essa conversa, por mais simples que pareça, pode mudar vidas. O programa Viver Bem Guaíba fica por aqui.
Nos encontraremos no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba. Você pode conferir as 2 entrevistas de hoje no Spotify da Rádio Guaíba. E lembrando que este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.